Atiradores, bem-vindos a mais um episódio do Chumbocast, o seu podcast de tiro de pressão. Hoje, episódio de número 79. Aí vocês devem estar se perguntando, mas e aquele episódio sobre calibre 5,5? Gente, vai ser o próximo episódio. A gente está tendo uma questão de acertar horários aqui para poder gravar. E o Leonardo tanto não está aqui, ele falou que vai chegar um pouquinho atrasado. Então, a gente vai gravar nesse sábado. Hoje a gente está gravando na quinta-feira, então a gente vai fazer um episódio, vamos dizer assim, um episódio normal, com assuntos variados, mas no sábado a gente vai gravar o episódio sobre calibre 5,5, que quem vai ser o maestro dessa live vai ser o Leonardo, e aí a gente vai soltar esse vídeo, esse Chumbocast semana que vem, tá ok? Olá, pessoal, é isso daí. Então, vamos para o Chumbocast dessa semana. Olá, pessoal. Vamos ver o que vamos falar hoje. Vamos lá. E hoje a gente vai tratar de assuntos diversos. Cada um de nós vai trazer um assunto para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Começando pela Ivanilda. Pessoal, trazer um assunto não é tipo assim... Agora, tá? Acabamos de ser avisados. Trazer um assunto. Então, acho que nós estamos gravando uma quinta, ontem foi uma quarta, teve uma live, eu consegui participar dela, e teve uma pergunta de um atirador, acho que eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, foi até direcionado a mim, que ele abre a carabina, olha, fecha a carabina e guarda por falta de espaço e de local para atirar. Eu passei por um período em que eu não podia atirar na casa que eu estava morando. Até 1 mês e meio, 2 meses atrás, lá eu não podia atirar. E realmente era algo assim triste. Você fica chateado, né? Pô, você tá com tudo ali, tem o chubinho, tem tudo. Naquela casa específica eu tinha um espaço, mas não podia atirar pela vizinhança, realmente não podia atirar. E você vai ficando meio que, não é nem desanimado, você fica chateado mesmo. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, tanto o Charles como o Rondon, como fazer quando a pessoa ou tem o espaço, como eu tinha na época, e não podia atirar de forma alguma, ou não tem o espaço, tem todo o equipamento e sofre ali por não atirar. Quais os caminhos que vocês sugeririam? Dá a dica aí, vamos começar pelo Charles. O que você fala para o pessoal? Olha, eu já passei por isso e passo por isso algumas vezes. Por quê? Eu só atiro no clube de tiro. Eu moro em apartamento, aqui não tem como atirar. Não tem outro lugar. Lugar para mim atirar é clube de tiro. Ponto. E o que acontece? De vez em quando o clube de tiro está indisponível. Por exemplo, foi no começo do mês, o clube de tiro ficou fechado para os sócios da segunda até sexta-feira, porque estava tendo curso da Polícia Civil, né? De vez em quando, Polícia Civil, Polícia Militar, eles alugam o clube para fazer curso para policiais, então não tem acesso. E o clube ficou a semana inteira fechado. E eu mais atiro durante a semana do que eu atiro no final de semana. Então, de segunda a sexta, sem chance, eu não tinha como atirar. E realmente é fogo, né? Porque você tem a arma, tem o chumbo, tá com a vontade de atirar e não pode atirar. Aí você fica naquela, né? E agora? Eu acho que uma solução para isso é da pessoa arrumar outras coisas para fazer para tirar um pouco o tiro de cabeça. Então, por exemplo, nessa semana em que eu não podia fazer, que eu estava com várias carabinas interessantes para fazer review e eu queria testar, né? Porque, carabina nova, que legal, e eu não podia ir. Eu fui segunda-feira, na hora que eu cheguei lá, descobri que o clube estava cheio de policial e o caseiro me falou: poxa, você não olhou lá o informativo do clube. Eu falei para ele: não. Ele falou: então, tá semana inteira interditado. Eu fui fazer outras coisas.
fui mexer com outros interesses, com outras coisas que eu faço para tirar um pouco de cabeça, entendeu? Porque se você ficar ali, todo dia pega a carabina, limpa a carabina, fica ali namorando a carabina e você não pode usar a carabina, eu acho que é pior. Então, melhor nesse tempo, eu posso atirar, sei lá, uma vez a cada 15 dias, entendeu? Diminui um pouco a quantidade de apego a informações que você tem sobre carabina e evita ficar mexendo no equipamento, entendeu? Deixa ele lá guardadinho e só vai mexer quando for atirar. Eu penso assim. Tá sem som, Ivanildo, mas eu sei que você está passando para mim. Fala aí pra gente. Olha, pessoal, o que acontece? O ser humano é um ser muito interessante. Nós somos a espécie que vive nesse planeta aqui mais adaptável. Nós conseguimos nos adaptar a praticamente tudo, né? Praticamente tudo. E essa é uma situação que, ao meu ver, a pessoa precisa se adaptar a ela. Eu passei por situações assim. Eu morava no apartamento, igual o Charles está falando aí também, né? Igual o Charles falou, e nesse caso eu tinha a sorte de ter uma CP2, que é uma pistola e uma carabina de CO2, que não é tão potente, ela tem em torno de 10 joules, e que com o supressor dela, mas colocando do mané fica melhor ainda, ela fica muito silenciosa. Então eu conseguia ali, eu tinha um corredor ali, na verdade eu ficava em um quarto, tinha um corredor e até a sala, dava quase 10 metros. Então eu conseguia atirar ali, é claro, não à noite, não em horários que realmente poderia incomodar vizinhos, né? Mas por ela ser silenciosa, bem silenciosa, e eu usava o supressor de maneira que ficava mais silenciosa ainda, eu conseguia atirar de boa ali. Então, foi uma forma que eu tive de me adaptar e continuar atirando. Depois, eu estava morando em uma casa com um pequeno quintal, que eu conseguia atirar também. Eu tinha mais de 10 metros de linha de tiro, eu atirava também, não incomodava vizinho nem nada. E quando eu estava bem estressado, eu trabalho com tecnologia, computação, então tem horas que a gente fica bem estressado, eu saía na janela, ali da janela mesmo, eu fazia alguns disparos ali, eu já me relaxava e voltava para o trabalho, né? Estava em home office na época. Então, uma forma também de adaptação. E, se de tudo, me parece, estou lembrado dessa pergunta, que parece que a esposa dele também não gostava do barulho e tudo mais, não me lembro da potência, se ele falou da potência da arma, se ele tinha conhecimento em distâncias mais curtas assim, mas se ele não tinha como diminuir o volume ou a arma era muito potente e tudo mais, uma outra possibilidade também é o chamado tiro em seco. O que é o tiro em seco? É você pegar a arma, não carregar ela, não colocar chumbinho, não armar ela, fazer a visada e só puxar o gatilho ali. Não vai disparar. Mas isso vai não só estar treinando a pessoa a ter conforto da empunhadura ali, mas também traz de uma certa forma, né, assim, lembra da época de criança, não faz de conta, a gente brincava muito de fazer de conta de alguma coisa ou de outra. Então, ali você está conta que você está atirando, mas você está treinando a sua musculatura, o seu corpo com aquilo. E a sua mente também. Esse tiro em seco, tá? Tem vários canais, tem o do Charles, tem do Arquimedes, eu acho que o de Schutter também tem vídeo falando sobre isso. Isso ajuda a você ter um treinamento em casa, sem atrapalhar ninguém, que quando você vai atirar num espaço aberto, num clube de tiro, seja lá onde for que você for atirar, você está mais adaptado àquela carabina, ao peso dela, à empunhadura, à visada. Então, são situações que a pessoa pode se adaptar. Não é, talvez não seja o que ela realmente queira, mas ela se adapta, ela continua ali tendo um exercício, né? Ela se exercitando com tiro. E quando ela tiver condição, é claro, ela pode ir para o espaço aberto e tudo mais e efetuar os disparos verdadeiros dela. Então, tá aí algumas dicas de adaptação que a pessoa pode fazer. Mas eu concordo com ele. Assim, a gente passa muita vontade nesse caso aí, quando tem a disponibilidade, por exemplo, a gente vai na chácara de alguma pessoa que permite atirar, a gente quer passar o dia inteiro, talvez até a noite atirando, né? Então, tá aí algumas dicas. E você, Ivanildo? Agora você tem que falar o que você fazia. Então,
Quando eu comecei a atirar, eu morei numa casa em que eu atirava de dentro da sala, todos sabem disso, e o espaço que eu tinha era muito bom. Ali eu consegui vários tiros. Mudei de casa e fiquei 8 meses morando numa casa em que eu não podia atirar. Tinha um espaço, mas não podia. Que eu fazia exatamente o que o Rondon falou. Eu fazia treino a seco, para mim poder manter a prática, manter a memória muscular, a estabilidade. E foi nesses treinos a seco que eu fui lá para aquele campeonato, foi meu primeiro campeonato, que eu ganhei uma medalha de primeiro lugar na época. Eu não estava tirando em casa, eu estava somente fazendo um treino para poder não esquecer os fundamentos do tiro. Eu atirava somente de 15 em 15 dias, quando eu ia na chácara do Vinícius Figueiredo, ou lá no Impressão. Hoje, um período, quando eu mudei para essa casa, eu fiquei um tempo, acho que quase uns 15 dias sem atirar, até conhecer os vizinhos e tudo. Conhecendo os vizinhos, você faz aquela amizade, aí você explica, poxa, eu moro sozinha aqui e tal, eu pratico um esporte. Aí eu fui explicando a eles tudo de boa, onde eu comecei a tirar, já tem 3 semanas que na minha folga eu estou conseguindo atirar. Então, essa de você treinar, no caso, né, o tiro a seco é muito bom. Você consegue não esquecer, você consegue manter uma rotina e você consegue sim um resultado com ele. Mas buscar também um lugar em que você consiga, de 15 em 15 dias, tentar achar um local, tentar, como se diz, né, conquistar a esposa para que ela seja mais amigável ao tiro também. E devagar você vai se adaptando. Então, igual o Rondon falou, a gente se adapta, né, à condição que a gente está vivendo. E quando você conseguir, ou quando mais pessoas, né, que passam por isso conseguir se adaptar, aí depois eles vão atirar com mais tranquilidade. E com vocês, Leonardo Atrasado Schulter. E você, Leonardo? Pô, atrasado, não. Eu falei o horário que eu ia poder entrar. Ó, é injusto isso. Mas e você? Conta aí pra gente. Eu o quê? Então, hoje o Charles pediu, né, para a gente trazer cada um tema. Começou comigo, aquela surpresa que ele faz, Léo. Então, E mas eu qual é o lembrei de tema? uma Porque... pergunta, isso, eu lembrei de uma pergunta de ontem, do atirador que ele tem a carabina, ele guarda, tira e não pode atirar. Ele não tem espaço, a esposa não gosta, e cada um deu sua dica do que ele fazer. Aí eu passar para você a bola, o que fazer? O que você sugere aí? E há mais pessoas, e provavelmente tem várias outras pessoas que passam por isso. Mas ele não pode atirar por quê? Ele falou? Não pode atirar no lugar da casa? Ele não tem espaço e a esposa dele não gosta. Não acho que é gosta. do barulho, alguma coisa assim. Nossa Senhora. Tenso, hein? Tenso. Cara, eu procuraria algum outro lugar para atirar. Arruma amigo que atira também, vai atirar na casa do amigo. Quando eu tenho um problema de espaço, cara, eu vou na casa dos amigos. Eu tenho uns amigos que tem chácara, tem essas coisas, tem os clubes. A gente sempre consegue aí um espacinho para brincar, cara. Acho que é procurar outros espaços. Procura amigos. Dica boa, arrume amigos que tenham espaço e gostem de atirar também aí na tua região e assim por diante. Eu acho que é uma saída legal. E aí eu tava pegando a Ivanilda falando de tiro em seco aqui, enquanto eu tava nos bastidores esperando o Charles me colocar para dentro. Lembre-se somente de um detalhe, que tiro em seco só pode com PCP. Que Spring não pode ficar dando tiro em seco. Não, o shooter não é tiro em seco de disparar. Por exemplo, na Springer, você só faz a visada e aperta o gatilho, sem ela estar armada. Ah, tá. Não, aí é um treino de... Porque o tiro em seco você faz o tiro mesmo para sentir o gatilho, tudo. Tem armas, inclusive, tipo as armas olímpicas, normalmente elas têm uma função de tiro em seco. O pessoal até apanha, quando vai atirar de Star pela primeira vez, por exemplo, eu vejo isso muito. Ela tem uma função, você tem até um ponto, você fecha o side lever, aí você tem que apertar para ela fazer um clique. Se você não aperta o clique, ela está na função tiro em seco. Você vai atirar, ela não vai disparar. O zumbi vai continuar lá, ela vai dar o tá, vai inclusive soltar ar, mas ela não dispara, entendeu? E a hora que você clica, ela passa a disparar.
né? Então, essa é a minha dica, assim, tiro em seco para você realmente ter o comportamento da arma, você precisa disparar, mas aí não pode ser com spring. PCP pode. Spring não pode. Spring não pode. Vamos lá, meu assunto. Ontem eu coloquei no canal um diário de um atirador. Ou eu não? Desculpa, Que foi, Rondon? Aconteceu. Não, nada não. Nada não, desculpa. Então tá, né? Foi pros erros. Você Vai ficar cinza a tela. Com certeza. Vai pros erros. Sei lá, né, cara? Então, já viu, né? Mas vamos lá. Cada um. Ontem eu coloquei no meu canal um diário de um atirador, que são vídeos que eu faço onde eu faço desabafos, considerações, enfim, é uma coluna do canal que é puramente pessoal. E ontem eu tracei considerações a respeito de um assunto que decorreu aí de um bate-papo mais acalorado, do qual o Leonardo sabe qual é, em um certo grupo de WhatsApp, em que eu participei, joguei fogo no parquinho. Também, em que é o seguinte, um participante perguntou, olha, ele colocou, não vou falar os nomes de pessoas nem de carabinas, ele colocou, olha, qual vale mais a pena? Uma carabina X, que é uma carabina de nível médio, ou uma carabina X, que é uma carabina de alto nível. A diferença de preço delas na loja é tipo assim, a de alto nível custa 4, 5 vezes mais cara. E ele estava tendo a oportunidade de comprar ela pela metade do preço. Daí um outro participante respondeu assim na lata. Lógico que é mais cara, porque a qualidade dela é melhor e o desempenho dela é maior. Aí eu falei, peraí, calma que a gente não pode ser tão... bater o martelo assim tão rápido. Você abriu as duas carabinas para saber se uma é melhor que a outra? Não. Você atirou com as duas para saber como é que é o desempenho? Não. Então, como é que você pode falar? Você pode dizer o seguinte, tudo leva a crer que... Aí eu fiz considerações a respeito de gente que eu tenho notado que isso é uma coisa que sempre teve no tiro de pressão. Uma galera que bate o pé que carabina boa é carabina cara, top de linha. A Steyr, tem que ser Steyr, tem que ser FX, que é as famosas FX, tem que ser Air Arms. Quando, muitas vezes, o atirador não precisa disso. Eu fiz a comparação entre o cara comprar um Porsche, um carro esportivo biturbo, aquele carro perfeito para pista. Se você colocar ele numa pista, ele vai fazer uma performance absurda. E o cara compra um carro desse para ir para a praia, ir para o sítio, levar a criança na escola. Um carro pode fazer 300 por hora para levar a criança na escola ou ir no supermercado. O que você acha disso, Ronaldo? Do cara que vai lá e fala assim, vou gastar, porque todo mundo fala que eu tenho que comprar uma Steyr, vou gastar 20 conto numa Steyr. No que você atira? Tampinha de garrafa 25 metros. Charles, eu vou ser muito sincero. Pessoas que vão muito pelo que as outras falam, pelo que as outras impõem para ela, não, você tem que gastar mais, você não pode ser feliz com menos do que isso, são pessoas que, assim, olhando pelo lado psicológico, são inseguras. E essa insegurança delas, elas, no subconsciente, tentam vencer essa insegurança seguindo conselhos absurdos iguais a esse. Ou seja, você tem a condição de comprar algo mais barato que vai te suprir, você não precisa de um Porsche biturbo para você ser feliz. Não, mas eu tenho que comprar um Porsche biturbo porque todo mundo tem um Porsche biturbo e assim por diante. Não precisa disso. Eu acho que a pessoa
ela tem que refletir mais, ela tem... Assim, eu acho que a diferença de uma pessoa realmente madura, de uma pessoa que tem até idade, mas não está madura ainda, é isso, é se deixar levar pela moda, pelo que todo mundo tá fazendo. Não, você tem que fazer uma análise bem fria, uma análise bem calculista do que vai te realmente suprir. Eu preciso do Porsche Biturbo, eu preciso pagar 5 vezes mais para ter algo que vai ser muito além do que eu preciso em relação a algo mais barato que vai sim me suprimir, suprimir não, de me suprir. Eu acho que a pessoa ela tem que ter um autocontrole melhor. Tá? Eu, nesse caso, vou naquilo que me supre. E vocês sabem, eu coleciono armas de pressão, tem arma de pressão que eu gostaria, por exemplo, um FX da vida, que eu não tenho ainda. Se algum dia tiver uma situação de eu poder comprar uma dessa, eu tiver a condição de comprar, provavelmente eu vou comprar. Mas não é hoje, sem a condição, que eu vou, como fala, colocar a corda no pescoço só para ter e falar, não, todos têm, eu tenho também. Não, de forma alguma. As que eu tenho, que são muito mais baratas do que um FX, me suprem muito bem. Por exemplo, hoje o preço médio de um FX daria ali, sei lá, 3, 4, talvez até 5 PCPs muito boas. Você acha que eu vou deixar de ter 5 PCPs para ter uma só para poder me aparecer com as pessoas? Não, de forma alguma. Então, eu penso assim, Charles. Ivanilda. É praticamente o que o Rondon falou. Muitas pessoas elas têm a necessidade de mostrar que tem algo que às vezes nem tem a utilidade tanto para eles, ou que não teria a necessidade de ter, né, no geral. Eu tenho as minhas carabinas, são poucas, né, agora eu tenho pouquinhas, bem restritas, mas são as que me atendem tudo que eu necessito, tanto para mim poder me divertir, como para mim poder treinar. Comprar uma carabina absurdamente cara, qual a função, né? Em que você vai aplicar? Onde você vai atirar? Você realmente está pensando em atirar num campeonato, começar talvez um regional, alguma coisa assim, atirar mais profissionalmente? Aí sim vale a pena, né? Você vai se adaptar a esse mundo. Então, a carabina que você vai comprar, você tem que ir muito pela sua aplicação. E você ir pela influência das pessoas, a gente tem vários canais que falam de carabinas com preços ótimos, como também nos dão muitas dicas de carabinas super boas, mas você ir pela modinha, né, que é o que muita gente fala, você acompanha a modinha, porque todo mundo tem, eu vou ter, e aí? A aplicação que você vai dar, né? Então, acho que você acompanhar o que os outros fazem não te faz uma satisfação social, mas o tiro, para mim, não é uma satisfação social, ele tem que ser uma satisfação pessoal, em que você tem que ter o seu equipamento e que ele vai te trazer toda satisfação, toda alegria, toda diversão e todo o resultado para quem treina, né? Eu ainda não tenho a minha PCP. Gente, eu estou sonhando em ter uma PCP. A T-Rex, é claro. Mas vai chegar a minha hora. Vai Uma hora eu chego. chegar. Vai chegar. Agora, vamos lá, Então é isso. senhor Leonardo. Agora o bicho vai pegar para você. Você é um dos caras que vão falar assim, não, mas o Leonardo fala que carabina boa tem que ser Steyr, tem que ser FX, tem que ser Arms. Não, eu falo, para quê? Você já falou que toda a minha pergunta, quando alguém O que você... Não, vamos lá. O que você acha desse pessoal que, tipo assim, vai lá e investe uma grana nessas armas que, tipo assim, o cara... Se ele fosse participar de um campeonato da CBTE, de WRABF, aí sim justificaria. Aí quando você vê, o cara atira... Pô, eu atiro no torneio de tiro de pressão da minha cidade, que assim...
Com que armas você compete? Eu compito, eu compito, olha que bonito, eu compito com T-Rex, com Beeman. O Charles, eu acho assim, a competitividade e tal te leva a buscar sempre mais. E eu acho também que essas armas têm espaço no mundo do campo, no mundo do Plink, ela tem espaço em qualquer mundo. Seja uma arma mais sofisticada, seja uma arma menos sofisticada. Tem gente que gosta, por exemplo, de um acabamento mais refinado, que você só vai encontrar nesse tipo de arma. Tem colecionador, por exemplo, que gosta de arma para botar em parede. Eu já vi gente que compra TX-200 para botar em parede. O cara não vai nem atirar com a arma. Mas por quê? Porque é uma arma linda. Entendeu? Então, eu acho que tem espaço para todos. A grande pergunta que eu sempre faço é para quê? E qual é o seu alcance? Por exemplo, você vira para mim e fala, dinheiro não é o problema, eu quero a melhor arma que o dinheiro pode comprar. Cara, eu acho válido, vamos embora, vamos pegar uma arma melhor. Entendeu? Aí você pega uma FX, você pega uma Cricket, né? Mas você fala para mim, eu tenho 4 mil para comprar uma arma, 5 mil para comprar uma arma. Cara, o cara que me pergunta, eu tenho 4 mil para comprar uma arma, eu não vou oferecer para ele uma FX, eu não vou oferecer para ele uma Steyr, eu não vou oferecer para ele uma Brocock, eu não vou oferecer uma arma dessa, cara, porque tá fora da realidade. É uma questão de realidade, eu acho, Charles. Tem muito a ver com isso. É o quanto você quer pagar e o que você quer fazer com ela. Sempre são essas duas perguntas mágicas que vão definir o máximo que você pode ter em um determinado equipamento. É lógico que todo mundo quer ter o máximo. Você é da área de economia, você sabe, né? O ser humano sempre vai buscar o limite, mesmo quando você já está saturado, né, de utilidade, você ainda vai querer mais utilidade, né? Então, assim, se você tiver possibilidade para isso, o que vai depender disso é a sua curva de renda, né, de receita. Então, cara, dessa maneira, qual é a tua renda? Você tem condições de ter uma dessa? Porra, cara, vai lá e seja feliz. Você não tem condições de ter uma dessa? Cara, tem várias opções muito boas para níveis de preço abaixo. Tá? E eu sempre procuro parametrizar, Charles. Por exemplo, nessa mesma discussão que você falou, você lembra que eu falei? Porra, é injusto uma conversa dessa. Você está comparando uma arma de 3 conto com uma arma de 9. É injusto. Como dá para comparar? É incomparável. São mundos e realidades diferentes, são propostas diferentes. Tem que comparar uma arma de 9 com uma arma de 9. No caso daquela arma de 9, ela com outra arma de 9, eu não compraria ela. Tem armas de 9 melhores do que ela. Bem mais legais do que ela. Entendeu? Agora, no caso dela com uma de 3, já começa a ficar mais difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que parametrizar. A gente tem que dizer, olha, qual é o limite de renda, qual é o limite de custo e qual a aplicação. Obviamente, a aplicação também conta muito nessa história, mas a gente tem que pensar nessas questões. Rondon, qual o assunto que você traz à baila? Olha, Peraí, só um minuto. Quem já trouxe assunto? A Ivanilda, você já trouxe, Charles? Esse é o meu agora. Agora é o Rondon e você por último. Tá bom, não só para eu entender. Charles, olha, eu não gosto de ser polêmico, mas ontem teve uma live com enquetes que teve uma enquete lá de algo polêmico que eu mesmo já sofri com isso. Então, eu gostaria de trazer esse assunto em pauta aqui. Eu até esqueci a palavra certa lá. Assim, eu não lembro da palavra certa, mas seria malandragem no tiro de pressão. Picaretas do tiro de pressão. Isso, picaretas do tiro de pressão. De comprar um equipamento, seja uma arma, seja um acessório, ou seja, por exemplo, munição, chumbinho, seja lá o que for, que a pessoa, de uma forma ou de outra, adultera o que deveria ser aquele produto, estraga aquele produto, vamos dizer assim, melhor, e vende para você como se fosse algo novo, algo zero. Então, eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês em relação a isso. E eu acho que aqui, entre nós 4 aqui, acho que só a Ivanilda que não passou por isso até hoje. Nós 3 aqui, eu sei que já passamos por isso. Então, Charles, eu gostaria de começar por você, assim, a tua opinião, o que você dá de dica para as pessoas realmente não caírem em picaretagem no tiro de pressão. Olha, desonestidade existe em qualquer lugar. Existe no trabalho, existe na igreja, existe entre familiar, cara. Na tua família, se brincar, tem gente desonesta, aquele parente que pega dinheiro emprestado com o outro não paga, compra no cartão do outro não paga. Então, desonestidade está em todo lugar. Infelizmente, está em todo lugar e no tiro de pressão não seria exceção.
Qual a dica que eu dou? Não confie. Ou melhor, tenha muito critério para confiar em alguém. Porque senão, cara, você se ferra. Porque mesmo você tendo muito critério, você ainda existe chance de você se ferrar. Então, aquela história. Você tem que tomar o máximo de cuidado para minimizar as chances de você levar na cabeça. Minimizar, não evitar. Eu, por exemplo, cara, raramente eu compro carabina de pressão usada. Raramente. Porque a chance de. Cara, do cara tá te passando uma bomba não é isso. E muitas vezes não é nem a pessoa que fuçou na arma, entendeu? Acontece casos, por exemplo, da pessoa vai lá, compra uma arma usada, aí ela descobre que tá boa, não. Ela passa para frente. Mas do mesmo jeito que não falaram para ela, ela também não fala. Acha que ela está dizendo, não, não me falaram, também não preciso falar. Tem os que fuçam na arma, a arma não fica boa, passa para frente. Tem de tudo isso. Então, é aquela história. Se você for comprar uma arma usada, saiba de quem você está comprando. E deixe claro com a pessoa. Fala, vem cá, essa arma está mexida, ela está boa? E fala para ela, ó, e se ela não tiver, posso levar. E do outro lado, para quem vende também existe o cuidado, porque já conheço casos de gente que o cara vendeu uma arma boa, a pessoa foi honesta, vendeu certinho para o outro. Passa um tempo, não tá boa, quero devolver. Aí ele foi ver que o outro fuçou na arma e deu merda, ele pediu para devolver. Infelizmente tem essa questão. O Leonardo mesmo não caiu recentemente aí no golpe do chumbo. É golpe, cara. Quando você vende um punhado de lata de chumbo e não avisa para a pessoa, acho que se a pessoa poderia ser honesta, falar, vem cá, tô vendendo, ó, tá aqui, ó, tô vendendo esse monte de lata de chumbo aqui, tá? Só que eu fiz uma seleção e tirei os chumbos que eu vou usar dessa lata e estou vendendo, que para mim não coube no meu critério, estou vendendo um pouco mais barato. Compra quem quer. Eu avisei. Sim. Perfeito. Agora, quando o cara vem, pega uma lata dessa aqui, essa latinha tá lacrada. JSB. Aí o cara vem aqui, sopradorzinho térmico, ventiladorzinho de cabeça, de cabelo da esposa, né? Tira essa fitinha aqui com o maior cuidado do mundo, abre a latinha. Você é esperto. Tira os chumbos que ele vai usar, põe outros que não estão legais aqui, volta o selinho. Agora eu vou vender como se fosse original, novinho, para algum lerdo aí, o problema passa a ser dele. Aí é desonestidade pura. Então, gente, muito cuidado. Muito cuidado. Schutter, você, que inclusive até o Charles falou, passou por algo assim semelhante recentemente, o que você gostaria de falar um pouco sobre o assunto e que dicas você pode passar para o pessoal? Vamos lá, Rondon. Rondon, eu já comprei arma usada. Eu normalmente checo muito bem as armas, vejo muito certinho se tem alguma coisa errada com elas antes de comprar. Muitas, assim, com arma eu nunca tive problema, mas eu já me ofereceram coisa ruim e eu passei para frente, mas não peguei o negócio. Mas eu já me ofereceu também muita coisa boa. Então é uma coisa também de você ter o critério de olhar, avaliar, saber o que você está comprando, de quem você está comprando, tá? Para poder ter uma arma de boa qualidade. Chumbinho, já caí nesse golpe algumas vezes, tá? Porque cara, e é tiro de queda, cara. Comprou de gente no WhatsApp, comprou de gente em Mercado Livre, que não é loja, cara, a chance de você ter problema cresce bastante. Foram as situações que eu tive problema até hoje, comprando de pessoa física, diretamente de pessoa física, e comprando de
pelo Mercado Livre de pessoa física. Como é uma coisa que a gente não vai abrir e selecionar na hora, por exemplo, você pega 3, 4 caixinhas de 500 JSV, você não vai selecionar tudo na hora. Você às vezes perde até a chance de devolver no Mercado Livre, que foi meu caso, nesse último lote. Perdi a chance de devolver. Eu fui ver 2 meses depois, eu fui mexer na lata. O que acontece? Eu comprei, eu tinha importado, ficou retido no Exército para verificação, eles liberaram depois, mas nesse meio tempo eu falei, vou precisar, porque eu estava só com uma lata. Comprei 2 latas no Mercado Livre. Veio as 2 latas, eu fui gastando o que eu tinha, chegou o lote novo. Eu peguei o lote novo e botei por cima. Tipo, e fui usando o lote novo. E essas 2 ficaram ali embaixo, entendeu? E acabei perdendo o prazo de devolução da latinha no Mercado Livre. Enfim. Mas acontece com muita frequência. Eu sou a favor da mesma tática do Charles, né? De evitar. Evita, cara. Evita comprar. Eu evito comprar de pessoa física. Eu compro só em último caso. Só em último caso eu compro de alguém que eu não possa reclamar, sabe? Ou que não seja de absoluta confiança, que eu sei que aquela pessoa é idônea, não vai passar por... Tinha um fornecedor meu de chumbinho, que não fornece mais, infelizmente, que sempre ia para fora do país, sempre trazia, sempre vendia. E eu nunca tive problema com o chumbinho dele, entendeu? Mas era uma pessoa de confiança, que eu sabia que fazia isso, trazia vários quando viajava, trazia a mala cheia quando viajava e vendia aqui, entendeu? Então, tomem cuidado, pessoal. E do outro lado que o Charles falou, também já vivi isso. E às vezes as pessoas não têm nem ideia de que a gente que está do outro lado é muito chato, porque eu sou chato, cara, vou falar a verdade. Sou criterioso pra caramba e chato pra caramba. Então eu sigo os detalhes, assim, eu sou detalhista, perfeccionista pra quase tudo que eu faço. Vou contar uma história pra vocês. Eu monto Slave Perum com calço na Corona. E cada uma delas tem um tipo de calço. Eu monto com uma altura diferente, dependendo do ajuste que eu tô fazendo na carabina. E eu tenho vários calços cortados a laser com alturas diferentes. E quando eu monto uma carabina, eu tenho uma planilha onde eu controlo tudo que eu fiz nas carabinas, que lubrificação eu usei, o que eu fiz, tudo certinho. E uma das coisas que eu coloco quando eu estou fazendo Slávia é o número de calços e a sequência dos calços. Tipo, se eu usei o calço de 3 milímetros, um de 2, um de 1, ou eu botei o de 1 sanduichado entre o de 2 e o de 3, eu anoto tudo isso. Por quê? É uma coisa que eu tenho também para tentar descobrir padrões que me facilitem depois afinar a arma. Então eu documento tudo. Quando uma arma volta, entendeu? Para mim, às vezes o cara fala, eu não mexi. Só que a hora que eu desmonto, a primeira coisa que eu olho são esses detalhes. Entendeu? E aí você vê que o cara mexeu. Entendeu? E são esses detalhes que eu sempre olho. E tem vários, tá? Isso aí eu contei um caso dos calços. Mas, cara, tem vários detalhes que eu faço que na hora que a pessoa desmonta, ela não consegue ver que aquilo aconteceu, porque o negócio sai meio de ordem ali. E na hora de remontar, ela remonta normalmente com alguma diferença em relação ao que eu faço. Ô, Leonardo, você não lembra ano passado? A gente estava até num dia do campeonato aqui. Chegou um rapaz pro Leonardo. Pô, Leonardo, tem um fulano aqui que está me oferecendo aqui uma CFX que ele falou que foi tunada por você. Olha aqui e tal. O Leonardo olhou a arma, olhou e falou assim, cara, eu nunca tunei essa arma. Não, aí eu falei pro cara, consegue o número de série. Você lembra, Charles? Consegue o número de série que eu consulto aqui, porque eu consigo acessar a planilha online. Aí ele pegou o número de série, eu abri lá, nunca passou por aqui pelo número de série, nunca passou por aqui. Então, tava tentando vender uma arma. E então, papai, o cara jurando de pé junto que foi o Leonardo que tinha tunado. Agora, a gente também não pode saber, Charles, se alguém vendeu para ele falando isso, né? Pode. Vamos dizer que existe essa possibilidade, né? Mas alguém em algum lugar mentiu. Não, e mais de uma vez, viu, Charles? Já aconteceu isso que você está falando, de falar que era uma arma tunada por mim. Já aconteceu mais de uma vez. Aí tem gente que é mais safa, me consulta, me chama no WhatsApp, pergunta, você consegue ver para mim? Se foi você que fez essa arma mesmo, do fulano? Eu peço, me dá o número de série. Com o número de série eu consigo ver. Aí me passa o número de série, eu olho lá, eu tenho a planilha, o controle das armas, uma das coisas que tem lá é o número de série. E eu consigo ver pelo número de série se passou por mim e o que eu fiz. E consigo dizer, cara, e é legal porque eu consigo até antecipar o que pode estar acontecendo numa arma por causa disso. Se a pessoa me liga e fala assim, peguei uma arma tunada por você, tá? Tá acontecendo isso. Tipo, eu já sei se já passou do prazo de validade de lubrificação, eu já sei de tudo isso, porque eu tenho todo o controle disso. Aí eu consigo dar pro cara um negócio bem certeiro do que pode estar havendo. Se ela foi desmontada,
É. Ô, Ivanildo, você fica até com medo ouvindo isso, né? Que não. Até que não. Já passou para mim a bola? Bom, Sim. vamos lá. Pra passar a bola para você, Ivanildo, é o seguinte. Acredito que você, desculpa a expressão, seja virgem em passar por situações desagradáveis como essas que foram relatadas aqui. Eu vou relatar as minhas daqui a pouco também. Então, você, vamos dizer assim, que é ingênua ainda para esses tipos de golpes. O que você acha disso? E o que você acha que você pode usar para se proteger desses tipos de golpes? Então, antes, né, eu tinha um suporte em que eu conseguia ter certeza que as carabinas estavam boas e eram seguras. Agora meu critério a partir de agora, eu não jamais adquiriria uma carabina usada. Então, seria meu primeiro passo, que é o que eu vou fazer na compra da minha Eu não PCP. digo jamais, assim, mas saiba de quem você Não, compra. não, Por exemplo, não, mas nesse por exemplo, primeiro assim, momento, eu compraria uma carabina usada do Rondon? Sim. Do Leonardo? Compraria. Algumas pessoas dá para você confiar. Por exemplo, eu faço a EADA das carabinas do canal. Pô, entrego elas do jeito que a pessoa recebe, fala do que eu falo, a pessoa recebe. Tem ainda algumas pessoas que dá para você comprar. Eu compraria uma carabina usada de você, eu compraria. Porque eu também sei, primeiro que você não, dificilmente você me passaria a perna. E se você também quisesse me passar a perna, eu sei onde você mora, entendeu? Exatamente. Essa é a parte, eu sei onde você mora. não, mas realmente, eu nesse primeiro momento, nem que ainda não tenho toda essa maturidade do tiro, que eu ainda não conheço a fundo as carabinas, não sei identificar de detalhes, tipo assim, se eu der uma olhada em tal parafuso, eu ver que ele está um pouquinho desgastado, querendo ou não, qualquer parafuso, por mais cuidado que você tenha, você mexeu, ele deixa um leve sinal. Então, eu, como ainda não tenho essa maturidade, eu não compraria carabina usada nesse momento, enquanto eu não evoluísse. Que é o que eu sempre falo, né? Eu tirei a evolução. Agora eu entrei nessa etapa em que eu vou ter que evoluir para saber e entender mais das carabinas, tendo essas minhas colas, né, que serão vocês aí, mas eu partiria por esse fundamento. E realmente é muita gente que mexe na carabina. Eu conheço várias pessoas que vou abrir só para poder olhar como é que é. Então, assim, a chance de abrir na hora de fechar errado é muito grande. Então, é onde você acaba comprando um equipamento que, por um mínimo detalhe, ele vai estar comprometido. Por que mínimo detalhe? Porque a gente está falando de algo que lança um projétil. Então, você tem que ver que qualquer falhazinha na montagem pode vir causar um incidente. Então, eu seguiria esse critério, realmente, nesse momento, né? Adquirir carabina usada é algo que eu não adquiriria. Eu tenho, né, Charles? A Grise, ela veio do Maiá, né? Eu Ela tenho uma veio do carabina Maiá. usada e ela está comigo. As minhas carabinas estão todas comigo, a B12, a Hunter, a de CO2 e a Grise. Então, assim, são minhas 4 carabinas hoje. Então, seria esse cuidado, e quando eu for adquirir, pesquisar muito, perguntar muito, e buscar muita informação e local seguro em que você vai comprar, sabendo que vai chegar para você exatamente o que você comprou e que você vai ter toda aquela garantia, né, de troca, se for necessário, de um suporte. Então, para quem está começando, para quem não tem maturidade e experiência, o ideal é que ou você tenha um suporte, ou se você não tem um suporte, como eu não tenho mais, o que você faz? Você tem que ter a segurança do que você está comprando, ou comprar novo, ou ter muita certeza da procedência do que você está adquirindo. É tipo um carro, né? Você compra um carro usado, você vai passar ele para uma revisão, vai levar num mecânico de confiança, ele vai olhar tudo para você antes de você fechar o negócio. Eu acho que a carabina tem que ser levada também por esse lado. Seria mais ou menos isso. Ok, pessoal. No meu caso, eu não caí no golpe do chumbinho.
Mas além das experiências que o pessoal relatou aqui, eu já ouvi falar, eu não vi, eu ouvi falar também que uma pessoa comprou o chumbinho, quando ela foi abrir a lata, era um outro modelo. Por exemplo, era uma lata de JSB e tinha lá dentro um HN, de um formato totalmente diferente daquilo. Até nisso acontece esse tipo de picaretagem. Então, realmente tem que tomar muito, muito cuidado. E no caso do chumbinho, não tem como a gente assim saber. Então, é igual o pessoal falou aqui, é comprar de loja. De pessoas é muito perigoso. Tá? Você tem que conhecer, tem que confiar na pessoa para saber que realmente vai chegar algo bom para você. E, agora, em relação a armas de pressão, eu já caí nesse golpe. Golpe não, vamos dizer assim, foi ludibriado, né? E algumas pessoas têm um sexto sentido aguçado. Eu tenho também, e nesse caso específico, me foi avisado, ou seja, o meu sexto sentido disse para mim. Mas, naquele momento, a pessoa estava precisando de dinheiro, ela estava precisando de dinheiro lá e queria se dispor daquela carabina. Então, eu comprei já sabendo que viria um problema para mim. E aquela pessoa até não, nem tem o conhecimento para poder, vamos dizer assim, estragar a carabina. Mas ela tinha comprado de outra pessoa, eu sabia também, e essa primeira pessoa, sim, infelizmente, já era conhecida no meio do tiro de pressão, que é uma pessoa que compra as armas, fuça, 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 até estragar, depois dá uma meia arrumadinha ali e passa para frente. Eu já sabia que tinha passado na mão dessa pessoa fuçadora. Mas eu comprei e, como fala, chegou e realmente não funcionava e tudo mais, tive que gastar uma boa grana para deixar ela realmente funcional. E no caso até do Charles, do shooter aqui, algo eles não mencionaram, mas aconteceu, é o seguinte, você não tem condição de ver a arma, de testar a arma ali, fale com um amigo teu que está naquela cidade, que tem condição de ir lá e ver. Eu já vi armas para o Charles, já vi armas para o shooter. As do Charles, que eu vi, estava tudo ok, aconteceu o negócio. A do shooter, eu já vi ali problemas, passei para ele e ele não fez o negócio. Então, se você não tem a condição pessoalmente de ver a arma, peça um amigo que tem conhecimento para ir lá ver e tudo mais. Então, essa é uma dica boa, tá? Mas, infelizmente, não tem, mesmo assim, não tem como a gente se livrar de todas as possibilidades. Então, pode ser que você chegue a efetuar um negócio e não era aquilo realmente que você queria. Então, a dica, nesse caso aí, chegou na tua mão, testa, olha, faça todos os testes que você puder fazer naquele instante, para que você tenha, pelo menos, uma agilidade em tentar resolver. Me lembrei também. Pasmem, pessoal. Eu comprei uma carabina, tá? Vou até falar o modelo. Uma B19X, que está muito difícil de encontrar. Ainda encontra, mas está difícil de encontrar. Comprei numa loja de nome, no Mercado Livre. Ela chegou para mim, logo que ela chegou, eu fui olhar, ela estava com acabamento horrível mesmo. Nossa, precisa ver. E eu até pensei, será que eu devolvo? Está no Mercado Livre? Não, mas se eu devolver, pode vir algo pior ainda. Então, eu acabei optando por ficar com ela naquela condição, mas eu sabia que no futuro, não arrumei ainda, mas eu sabia que no futuro eu tinha condição de arrumar aqueles problemas de acabamento ali que podem, sim, influenciar na precisão dela. Mas, então, o que eu quero dizer é o seguinte, até lojas, tá? Mas, assim, a loja em si não é a culpada, porque ela apenas pegou um equipamento que estava no estoque, estava tudo embalado e vendeu. Então, a loja em si, eu acho que não tem culpa nisso. Essa carabina, ela é importada, né? E acredito também que a importadora não é culpada. Acho que o culpado mesmo está lá na origem, lá na fábrica. E, no caso, a P19 é fabricada na China. São lotes grandes e acabou, né, passando. Então, pode ser que o lote inteiro tenha problema, pode ser que só essa, Deus é que sabe, né? A gente não tem condição de avaliar isso. Mas, então, até equipamentos novos, você tem que verificar e optar por devolver ou não. No meu caso, eu optei por não devolver, mas é um risco calculado que eu tomei, tá? Mas no caso de vocês, se vocês receberem um equipamento comprado online,
vocês têm, se não me engano, 7 dias, alguma coisa assim, para vocês devolverem. Tá? A própria loja tem que entregar outro equipamento para vocês. Passou disso, aí a garantia, que aí, no caso, seria o importador ou o fabricante que vai passar para vocês. Então, gente, existem picaretagens de picaretas mesmo, que bagunçam, estragam e vendem aquilo como sendo novo. E existe uma picaretagem, vamos dizer assim, por tabela, que, no caso, até de você comprar algo usado, pode ter um problema também. Então, estejam muito de olho aberto para isso. Igual, eu não sei quem disse aqui, você tem que confiar desconfiando. Então, faça esse julgamento antes de adquirir algum equipamento ou mesmo munição ou acessório. E o Leonardo não vai soltar assunto porque vai ser castigo por ele ter chego atrasado. Tudo bem, não é que você chegou atrasado, você estava cuidando da neném e estava esperando a babá chegar, mas acaba sendo punido do mesmo jeito. E no próximo não é uma episódio, punição, não se preocupe, não é, sentindo. mas também o Leonardo vai falar bastante no próximo episódio, porque é o episódio sobre o calibre 5,5. Então, gente, não perca, o Leonardo está se preparando, vai ser um episódio muito legal. E, como sempre, deixe seus comentários, mande suas perguntas, deixa aí nos comentários desse episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais.